Boa noite a todos. Estamos mais uma vez com o nosso projeto, o Vamos Trocar uma Ideia, lives da Biblioteca do CETENS. E para hoje eu tenho o prazer de trazer uma discussão muito pertinente, que é com relação ao racismo. Né? Ele tem o tema Racismo e Genocídio Negro, o mito da democracia racial. A gente traz duas potências para discutir com a gente essa questão, a professora Bárbara Carini, sob a mediação da professora Ana Paula Diório. A professora Bárbara Carini é da Universidade Federal da Bahia, a professora Ana Paula Diório é da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e eu passo agora a palavra à professora Bárbara. Boa noite, gente. Boa noite, queridos, todas as pessoas presentes. Quero iniciar, saudando a Universidade Federal do Recôncavo. Quero iniciar saudando as pessoas aqui presentes, o professor Fábio, pela organização dessas lives, né? A professora Ana Paula Diori também. E dizer que para mim é uma alegria, apesar de não estarmos em um momento tão alegre assim, e apesar de estarmos aqui para falarmos de um assunto também não nada alegre, né? E inicio, inclusive, desse lugar enfim, nas escolas básicas, né? Assim, como geralmente eu vou em escola básica, o genocídio é um tema que eu não tenho mais aceitado muito falar na escola básica. E aí, isso não dialoga necessariamente com a necessidade, né? De que a juventude entenda a dimensão da necropolítica do nosso país, de que a juventude entenda o que é ser negro nessa sociedade e o que é ser alvo, né? Entretanto, eu tenho me projetado dentro do campo da militância e da atuação educacional e na perspectiva investigativa também, a pensar a partir de um retorno à África numa perspectiva de produção intelectual, né? Então, meu foco tem sido muito nesse sentido, né, de projetar, de publicizar, de socializar, de difundir a ciência africana e afrodiaspórica, buscando muito uma reconexão com a ancestralidade no sentido de construção atual de uma subjetividade. Então, muitas vezes eu até acredito que aqueles jovens e aquelas jovens ali presentes nas escolas públicas, né, do estado, dos municípios, que eu geralmente sou convidada para palestrar, eles e elas saberiam falar muito mais de genocídio do que eu na minha realidade atual, né? Que entendo categorias teóricas de genocídio, né? E que entendo vivências práticas do genocídio, porque enquanto mulher negra da favela, eu vivencio essa realidade desde 6 anos de idade, né? Então, assim, para mim, a gente acaba tendo alguns entendimentos de quem nós somos a partir da dialética do outro, né? E eu faço muito esse exercício, né? Muitas vezes de perceber que as cosmovisões de mundo, por mais que a gente esteja dentro de um mundo ocidental, a gente tem elementos cosmogônicos muito particulares da constituição existencial de pessoas negras na sociedade. Seja por conta da nossa ancestralidade africana, ou seja por conta do modo que a nossa existência ela é produzida e reproduzida nessa sociedade. Então, eu me recordo um diálogo com uma amiga professora também da UNEB, uma mulher branca, que teve a sua vivência enquanto mulher branca na classe média ao longo de sua vida, quando ela perde, né, um ente querido, um primo. E naquele processo, enfim, tem uma dificuldade muito grande de lidar com aquela perda. E eu lembro de tentar acolhê-la, né? Lembro de tentar dizer palavras de cuidado, mas ao mesmo tempo eu lembro da minha sensação de pensar enquanto mulher negra, que para mim era algo mais comum, né? Assim, que não no sentido de que eu naturalizei a morte, mas no sentido
do lugar que eu venho e de como que a gente lida com a morte, né? Então, o genocídio ele nos atinge de tal modo que ele modifica a nossa concepção existencial no mundo, ele modifica a nossa temporalidade no mundo, ele modifica a forma como a gente reproduz nossa existência, né? Então, eu sempre parto desse lugar de que o primeiro corpo preto tombado que eu vejo no chão, eu vejo com 6 anos, né? E é um contexto em que as crianças da minha rua, eu e as outras meninas da minha mesma idade, né, que todas meninas pretas, né, meninas negras com a tez da pele mais retinta que a minha, como que em um entretenimento, em um grande entretenimento, chega ali no grupinho, no coletivo de crianças e diz, vamos ali embaixo na São Roque, que pra gente ver o finado Fé, o corpo do finado Fé. Né? E aí eu vou junto com a galerinha, 6 anos eu tinha, né? Aí eu vou junto com a galerinha e chego lá, eu lembro que as crianças falavam, né? Que ali estava presente a massa cefálica de Fé. Ah, tá com a massa cefálica para fora. Tudo muito natural, né? Tudo muito natural. Eu achei uma imagem super, super feia, né? E passo a não querer mais ver. Às vezes a gente não escolhe. Às vezes a gente não escolhe. Né? E muitas vezes eu não escolhi ver, mas eu via. Digo isso para trazer um elemento que, para pessoas negras nesse país, e a grande parte da população negra no nosso país, que é uma população negra de favela, ela cresce sendo atravessada pela necropolítica na dimensão da sua constituição subjetiva. Então, a gente cresce sabendo que a gente vai precisar assaltar um corpo ali no beco da nossa rua para poder ir para a escola. A gente cresce tendo medo, né, dos horários que nossos irmãos, que nossos pais, que nossos tios retornam para casa, né? A gente cresce tendo uma série Eu, inclusive, quando eu formei, né, na faculdade, quando eu fui para o mestrado, eu lembro nitidamente de querer me mudar da casa da minha mãe, porque eu já não aguentava mais às madrugadas sair com a minha mãe para procurar meu irmão mais velho, né, que sempre foi uma pessoa de festa e uma pessoa que chegava em casa muitas vezes de madrugada, né? Então era de fato um grande tormento para a família, né? Mas trago aqui essas vivências, né, essas questões mais da minha dimensão de escrevivência mesmo, para pensar isso a partir, né, da negritude. E aqui eu não quero trazer negritude como um lugar de substituição do entendimento do que é ser negro. Negritude é um sistema, do mesmo modo que branquitude também é. Né? Enquanto que branquitude é um sistema que se pauta nos privilégios em decorrência da opressão, a negritude é um sistema de opressões que garante privilégios. Então, aqui a gente está falando nessa dimensão mesmo da nossa constituição identitária a partir desse lugar opressivo, que é o lugar que é reservado à negritude no Brasil. Então, inicialmente, o que eu queria dizer é isso, né? Que eu imagino que existissem pessoas, inclusive estudiosos e estudiosas da necropolítica, como diz o Achille Mbembe, do genocídio negro e ameríndio no Brasil, para estar aqui dialogando com vocês hoje. E como que eu fui convidada, eu vou falar muito a partir do meu lugar, que é um lugar de ciência. Né? Então, eu escolhi fazer o diálogo do genocídio dentro da sua construção a partir do racismo científico. Óbvio que a gente vai dialogar, né, com outros entendimentos, né, com outras temporalidades, mas eu quero pensar como que o racismo científico vai produzir discursos genocidas em variadas dimensões. Né? Então, eu entendo que o primeiro pensamento que a gente precisa ter acerca do genocídio é entender, como traz o Abdias do Nascimento no Genocídio Negro Brasileiro, né, um clássico que por aí a gente já entende a importância que se dá.
a desimportância na realidade que se dá às nossas existências, né? Um livro como esse, que é um livro anunciador, denunciador, que completa esse ano, se não me engano, 42 anos da sua primeira edição, é um clássico extremamente desconhecido em vários espaços acadêmicos, né? Eu fico muito honrada de estar aqui dialogando com a UFRB, que é a Universidade Federal do Brasil, com o maior corpo docente negro. Isso é muito bom. Não necessariamente significa que ter negros no espaço universitário vai garantir a permanência e a existência de epistemologias negras, né? Porque a gente sabe que nós somos constantemente capturados, cooptados, em virtude do racismo estrutural, que obviamente nos remete a uma dimensão de ausências, né? A gente está em um constante não lugar de positivação, de positividade. Então, recorrentemente, pessoas negras, elas negociam, elas pactuam com a branquitude no sentido mesmo de doarem suas almas, né? No sentido de estabelecerem trocas e processos de negociação que muitas vezes não são passíveis de escolha. Eu gosto de pensar muito isso quando eu olho para meus colegas na Universidade Federal da Bahia, aqueles poucos negros que entraram no início da década de 80 como professor naquela universidade. E quando eu olho para essas pessoas e eu vejo os pactos políticos que elas tiveram que fazer para permanecer naquele ambiente, eu me projeto, né, enquanto uma mulher negra que ingressa na universidade nos anos 2000, em 2013, e como professora, né, e passo por uma série de experiências decorrentes do racismo institucional. E aí eu entendo por que aquelas pessoas muitas vezes têm alguns discursos meritocráticos. Eu entendo por que aquelas pessoas, em alguns contextos, né, fazem alianças com uma percepção branca, né, de direita, né, ou percepção branca de esquerda mesmo, que não centraliza genocídio, é um outro elemento que eu gosto de pensar, né, que dentro de uma dimensão política, né, o genocídio negro, ele deveria estar na centralidade da agenda, se a gente está pensando em uma perspectiva de esquerda, né? Vidas valem mais do que a pensar as transformações da base produtiva. Para a gente pensar a base produtiva e para a gente se projetar teleologicamente a partir de um projeto histórico, em uma sociedade de ausências de opressões, a gente precisa estar vivo nos próximos 23 minutos. Né? Então, uma esquerda que não pensa o genocídio como elemento central, grita na nossa cara que as nossas vidas não importam, não apenas isso, grita na nossa cara que nós não somos fundamentais para a construção desse projeto histórico, que nós não caminhamos juntos, que nós não temos, inclusive, capacidade de falar por nós, né? Então, o processo de tutelamento chega nessa dimensão, inclusive, de nos dizerem o que é importante e o que não é, para nós pensarmos politicamente. Mas como eu estava falando do conceito a partir do Abdias de Nascimento, é a gente pensar no assassinato coletivo, né, de um grupo social a partir de traços identitários internos daquele grupo. Então, quando a gente o movimento negro vai disputar dentro de um governo de esquerda, né, o termo genocídio, e a gente vai passar por uma série de negações, inclusive, dentro desse contexto de um governo de esquerda, da inexistência de um genocídio, como se fossem casos isolados, como a gente escutou aqui, né, do nosso governador do estado da Bahia, como se as mortes de pessoas negras fossem isoladas e não ações conjuntas permitidas, possibilitadas e orquestradas pelo Estado, pelo braço armado do Estado, não apenas, mas em todas as dimensões, a gente vai falar um pouquinho disso também, né? A gente está aqui disputando uma narrativa historiográfica, né? A gente está aqui disputando
não só a nossa existência, mas a possibilidade de pensar acerca da nossa existência e a possibilidade de narrar a construção existencial de pessoas negras nessa sociedade, né? Então, até a terminologia foi uma disputa, porque as pessoas não queriam aceitar que havia um Estado pautado na necropolítica, né? Uma outra coisa que eu acho importante a gente trazer do Abdias do Nascimento é a dimensão do genocídio, não apenas no sentido corpóreo, né? Isso é muito importante. Hoje eu vejo um assassinato. Vejo um assassinato que não é corporal, né? Foi como eu vi, por exemplo, a imagem no dia de hoje do Decotelli. Todos os grupos, os grupos de WhatsApp e todos os grupos mesmo, viu? Grupo de esquerda que eu faço parte, seja de esquerda branca, não, seja grupo de militância negra, não grupo de militância negra, enfim, o que eu vi, discussão, felicitações nesse sentido, infelizmente, foram grupos de militância negra no campo da ciência. E aí eu tento entender que talvez no campo das ciências exatas as pessoas não estejam com as reflexões tão aguçadas acerca disso, né? Mas eu vi hoje, por exemplo, uma tentativa de genocídio político, intelectual, em massa de povos negros, né? Porque a dimensão das pessoas brancas ela é pautada a partir de uma percepção individual de pessoas brancas, né? E plural de pessoas brancas. E eu escrevi até algo sobre isso hoje, né? De que quando a gente vê um outdoor, que as pessoas querem dizer que foram plurais, elas colocam uma pessoa negra para representar toda a pluricidade do que é o ser negro. Enquanto que as pessoas brancas aparece a branca ruiva, aparece a branca loira, aparece a branca morena, aparece a branca com pitinha no rosto, aparece a branca de cabelo curto, de cabelo raspado. Toda a dimensão diversa de pessoas brancas, né? E essa diversidade, essa pluralidade da branquitude não vai fazer com que os brancos abracem uma dimensão coletiva. Primeiro porque cosmogonicamente, né, a sua ancestralidade não é pautada na coletividade, como a nossa é, não é? Segundo que eles são plurais. Então ninguém vai se sentir responsável pelo doutorado inexistente do Weintraub. Ninguém vai se sentir responsável pelo mestrado inexistente da Damares, né? Ou do Salles, ou de quem quer que seja. Tá lá, é ele lá, é um problema dele lá. Mas no sentido, né, de um homem negro, um ministro negro, né, o movimento negro todo é indagado, porque é uma figura que é como se todas nós estivéssemos ali, porque a nossa pluralidade não é respeitada. E aí ele entra, por exemplo, para a conta do movimento negro, e os seus erros são erros extremamente idênticos ao ministro da Educação anterior, que sai quando quer e como quer. Né? Que não chega a um percentual mínimo de proximidade, né, do escracho público que o Decotelli vivenciou nesse momento, que fez com que ele renunciasse em 5 dias. Isso fala muito, gente, acerca de ódio a pessoas negras. Essas figurinhas que estão chegando aí nos WhatsApps de vocês, as brincadeiras, as piadas, fala muito sobre o genocídio da nossa dimensão existencial no campo da política, no campo intelectual. Não achem que é só ele, não. Nele ali vem todos nós. Né? Então, o Abdias ele vai falar desses diferentes modos, né? E é a primeira pessoa que vai pautar isso assim muito frontalmente. Né? O genocídio negro brasileiro não é apenas um genocídio corpóreo, é um genocídio também subjetivo. Aí a Ana Flausina, no Corpo Negro Caído no Chão, que é o livro decorrente da dissertação de mestrado dela, ela vai dizer que antes de morrer, antes da bala chegar, ele já estava morto. Para falar como que esse extermínio, né,
veio muito antes da nossa própria dimensão identitária, na nossa própria dimensão existencial, na realidade, né? Então, o Abdias do Nascimento ele está falando sobre um genocídio cultural, que vai colocar a nossa cultura nesse lugar de folclore, num lugar de ausência de intelectualização, e de um lugar extremamente plausível, possível, de apropriação, né? Por exemplo, hoje eu faço capoeira, por exemplo, e aí dialogando muito, né, com o mestre, com os professores e professoras do meu grupo que eu faço, né, parte na capoeira, que é a Topázio, a gente pensa muito sobre isso, né? Além do mestre Dinho, que é o mestre responsável pela Topázio, quantos mestres de capoeira no Brasil, negros, são ricos, né? A gente vê pessoas sobrevivendo de uma cultura, de uma arte, de um patrimônio imaterial do povo negro no Brasil. E a gente vê pessoas brancas com suas grandes academias lucrando absurdamente a partir da apropriação dessa cultura. Então, a cultura ela é folclorizada e apropriada para o enriquecimento, para o crescimento do patrimônio branco. É uma dimensão genocida cultural. O Abdias ele vai falar também de uma dimensão do genocídio religioso, como que as nossas práticas religiosas são demonizadas, né? Pensar o genocídio a partir das suas múltiplas facetas, não apenas na dimensão do interrompimento da vida a partir do braço armado do Estado, que é a polícia, que são os nossos iguais. Não toda a polícia é de base, né? Porque a gente sabe que a polícia, como toda instituição social, ela tem hierarquias dentro da nossa sociedade, hierarquias que são racializadas. Quando a gente vai ver as pessoas que estão no topo das carreiras militares, elas não são pessoas negras. Porque às vezes a gente fala que a polícia é preta, parecendo que todo mundo é, não é não, a gente está falando de soldado. Né? E são essas pessoas que estão lá na ponta. E são essas pessoas que chegam nas vielas da favela, porque justamente são elas que conhecem. E ali elas reproduzem, né, o auto-ódio que foi desenvolvido ao longo de toda a sua existência. Né? Não é fácil se amar sendo negro, né, sendo preto nessa sociedade. Falo já sobre isso. Mas concluindo meu raciocínio anterior, para além do braço armado do Estado, a gente está falando de genocídio quando o feminicídio entre mulheres negras é muito superior ao feminicídio de mulheres brancas. Né? Quando nos anos do governo do PT, inclusive, o feminicídio de mulheres brancas decresce e de mulheres negras triplica. Né? A gente está falando de genocídio negro no Brasil quando a gente remete às violências obstétricas, né? Ao quantitativo, por exemplo, de parto, de mulheres que morrem de parto, são mulheres negras, ao abandono do SUS, né? Em todas essas dimensões, a gente está falando de genocídio. Você está falando de genocídio quando todo dia eu recebo no meu celular uma mensagem aqui da Embasa, né? Vai ter corte de água na cidade. Eu nem abro mais o link para saber quais são os bairros, porque eu já sei quais são. Eu rapidamente já mando a mensagem para minha família dizendo, ó, faltando água aí, né? Me fala que eu vou aí, busco todo mundo, vocês vêm para cá, né? Passa um dia, 2, não sei. Então, a dimensão do genocídio é essa dimensão que ela é multifacetada, né? É quando a gente sabe que existe uma pandemia de Covid, a gente sabe que não existe vacina, que não existe medicamento, que a única forma de combater, de bater de frente com a pandemia é a higienização, e as pessoas não têm condição de comprar álcool gel, não têm água sequer em suas casas, para higienizarem suas casas, para tomarem seus banhos. Isso é muito cruel. É muito cruel porque é velado, inclusive. Né? Quando a gente vai pensar esses processos a partir de uma perspectiva de racialização, a gente precisa argumentar muito para que as pessoas compreendam do que é que a gente está falando. Porque senão fica parecendo, a gente fica nesse discurso vazio do fica em casa. Como se a quarentena não fosse pensada a partir de um projeto de classe média alta, de pessoas que podem ficar em casa, de pessoas que têm empregos fixos, de pessoas que ficar em casa, inclusive, é melhor do que estar na rua.
né? Na minha infância, eu dormia num quarto com 5 pessoas. Era eu, meus 2 irmãos, minha irmã e minha mãe, né? Ou seja, a aglomeração estava dada naquele mesmo espaço da minha família, da minha casa, né? Então, o que é o ficar em casa para as idosas negras, né? E aí a gente vai percebendo toda uma dinâmica de extermínio das lideranças quilombolas, né? De pessoas que, inclusive, nem são, que entram para a lógica aí, daqueles que não foram dimensionados estatisticamente, né? Tem um termo que me fugiu agora da cabeça, que nem entram para as estatísticas. Então, nem número tem a dignidade de se tornar, de vir a ser, né? Então, toda essa multiplicidade no sentido do genocídio, ela precisa ser pensada, né? E ela precisa ser pensada a partir da ótica da desimportância de vidas negras, né? E vidas negras, elas não são desimportantes de uma hora para outra. Elas são cientificamente delimitadas como vidas menores. Isso aqui a gente está pensando. Aí eu vou começar a falar mesmo desse lugar do racismo científico. Para a gente pensar muito que esse processo de animalização de corpos negros ele está dado desde antes do racismo científico, né? A gente tem aí uma datação de racismo científico, uma datação convencional do século XVIII ao século XX. Eu entendo que existe racismo científico até o dia de hoje, aí é a minha percepção, né? Quando a gente vai entender quem está dentro dos laboratórios produzindo ciência, quando a gente vai entender que ciência é essa que é produzida, quando a gente vai pensar, por exemplo, nos sistemas de segurança, né, a partir dos códigos binários computacionais, a gente está pensando em homens brancos que estão programando para identificar criminosos pretos. É a lógica do código que está ali por trás daquele sistema, né? É o corpo que já é antecipadamente visto que é aquele que ele quer ver, né? Então, a gente está falando de racismo científico. A gente está falando de racismo científico quando médicos franceses inicialmente propõem testes de Covid no continente africano. Que, diga-se de passagem, vai muito bem, obrigado, no sentido da inexpressividade do avanço da doença quando comparada a países negacionistas como o Brasil. Então, a gente está falando de racismo científico nesse sentido, né? Quando quem produz essa ciência, por que produz essa ciência, para que produz essa ciência, não nos representa. Então, para mim, não dá para encerrar o racismo científico no século passado com os testes de anticoncepcionais em mulheres negras, porto-riquenhas e haitianas, né, que os Estados Unidos desceu para a América, ou subiu, né? Enfim, essa lógica de norte-sul é uma lógica completamente colonialista, eurocêntrica. Quando eles vão para o centro aqui do nosso continente para poder fazer os testes em mulheres negras, né? Sem as suas autorizações, no sentido do entendimento do que se processava ali. Elas não entendiam o que elas estavam participando, né? Porque corpo de mulher preta é corpo de ninguém, né? Porque corpos negros são corpos que pertencem, por mais que constitucionalmente essa lógica de pertencimento de pessoas brancas, de pessoas negras a pessoas brancas nesse curto intervalo histórico de tempo de 4 séculos tenha se dado, a lógica de Casa Grande ela permanece muito presente, né, na mente de pessoas negras que seguem com suas relações de pertencimento desses corpos, né? E a gente vai ter aí, década de 60 do século passado, esse processo, né, de testes em mulheres negras. A gente vai ter processos, né, de todo um desenvolvimento de uma obstetrícia, de uma área, na verdade, da ginecologia europeia, desenvolvida, ocidental, desenvolvida a partir de testes em mulheres negras escravizadas, testes sem anestésico. Isso é muito importante ressaltar. Porque isso não fala apenas de uma crueldade, de fazer um corte em uma pessoa sem minimizar a sua dor. Isso fala sobre o entendimento daquela pessoa que ela projeta acerca do outro, de que não sente dor. E a gente acaba reproduzindo isso na nossa vida, né? A gente acaba entendendo que a gente sente menos dor,
a gente acaba achando que a gente é forte, que a gente é foda, que a gente, né, dá conta de tudo. Isso no campo objetivo mesmo, né? Você tá lá na academia, o pessoal vai te cobrar que você pegue peso pra caralho porque você é uma mulher preta, porque você é um homem preto, né? Mas no campo subjetivo também, né, de dar conta dos problemas da vida. A gente tem muita dificuldade, não só financeira, de procurar terapia, né, de cuidar da nossa saúde mental, não é só financeira, em larga dimensão é financeira, mas a gente tem dificuldade mesmo subjetiva de entender que a gente precisa de ajuda, né, porque a gente vem desse lugar datado de um processo de animalização que nos nega esse grau de humanidade, da dor, né? E aí uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar é que tudo isso foi produzido, né? Tudo isso foi produzido em uma esfera científica. Ainda ontem eu estava dando parecer de uma revista, de um artigo que falava sobre eugenia e que investigava, né, artigos de uma revista eugênica do século XIX. Então, assim, não só tinha uma ciência que produzia não lugares para a identidade negra acerca do seu grau humanitário, mas como que ela era difundida. Essa ciência hoje, quando você coloca no Wikipedia, eugenia, vai aparecer uma pseudociência do século tal a tal, que partia do pressuposto da existência de raças. Pseudociência, uma pseudociência, né? Para minimizar as produções desta ciência, que foi uma ciência forte, uma ciência verídica, uma ciência que produziu verdades no seu tempo e que reverberam até os nossos tempos, né? Essa ciência aí pautada por Silvio Romero, por Nina Rodrigues, por tantos outros cientistas eugenistas, ela vai chegar até nós a partir de uma constituição de uma criminologia racial. Todo o direito criminal do século XX vai ser assentado, vai se construir a partir desta base do racismo científico, né? Dos relatórios do Nina Rodrigues, por exemplo, que inclusive tem o seu nome aqui no Instituto Médico Legal, né? O Instituto Médico Legal aqui em Salvador é um instituto que realiza autópsias, né? Estudos criminais de mortes violentas. Então, como que é sintomático, né, do entendimento dessa sociedade acerca de quem nós somos, subjetivamente, do nome do Instituto Médico Legal permanecer, Nina Rodrigues. A gente está aí falando de derrubar estátuas de assassinos, né, dos nossos ancestrais, de mudar nomes de monumentos, mas a gente, por exemplo, não problematiza isso. A gente não problematiza porque, em certa medida, está dado no subconsciente da nossa sociedade de que pessoas negras de fato são aquilo que os eugenistas pautavam, né? E pautavam que eram pessoas violentas, pessoas propensas ao crime, né? Pessoas que não tinham possibilidade alguma. Na verdade, o Nina Rodrigues ele vai dizer de diferentes tipos de pessoas negras, né? Os sociopatas, os que tinham alguma dimensão de resgate, né? Os que eram mais dóceis, que podiam ser, né, tutelados e cuidados por pessoas brancas, mas assim vai tipificar geneticamente a negritude a partir de um lugar de violência. E isso está presente na concepção das pessoas quando elas seguram suas bolsas, quando elas nos sentam do nosso lado no ônibus ou no ponto de ônibus, quando elas apertam um passo quando vê uma pessoa negra vir atrás dela, um motoqueiro negro, etc e tal. Não é só estatística, não é só de estatística que a gente está falando, porque senão a gente fica mordendo a cobra mordendo o rabo, né? A gente diz que as pessoas negras, como uma... Como é que o pessoal fala? Influenciadora digital, né? Falou dia desses aí no Instagram, que é normal, que precisa, né? As pessoas precisam entender que é normal branco sentir medo de negro, porque elas são as pessoas que mais matam, né? Porque são as pessoas que são presas e tal, etc e tal. Mas não entende, por exemplo, uma produção histórica programada de um processo de encarceramento em massa da população negra, a partir, inclusive, de legislações que possibilitaram essa realidade, né?
E aí a gente está falando de Brasil, né? A gente está falando de Brasil com uma população, de acordo com o IBGE de 2014, aí, de cerca de 54% de população negra e uma população carcerária de 68%. E isso não muda, por exemplo, quando a gente vai para os Estados Unidos, que a gente vê uma população de 13% negra e de quase 70% de população carcerária. A gente está falando de um processo, sim, de produção de criminalidade negra, né? E de uma constituição da sociedade civil que não é pensado os graus civilizatórios, os graus de cidadania nas mesmas dimensões, né? O modus operandi da polícia na favela não é o mesmo em espaços brancos de elite. Recentemente também circulou aí um vídeo que nos mostrou muito sobre isso. O homem branco lá disse para o policial negro que aqui não é a sua favela. Quem você acha que é? Você volte para sua favela e vai atuar na sua favela. E aí a gente fica imaginando como que é aquele homem preto, humilhado na sua existência, humilhado na sua atuação profissional, não retorna para a favela e possivelmente, né, mata, inclusive, seus semelhantes ali, né? Então, a gente tá pensando em uma ciência que vai produzir o lugar do não lugar, que vai produzir uma desimportância de vidas negras, uma ciência que vai produzir um discurso que é abraçado pela sociedade de um grau de hierarquização humana que desumaniza corpos negros, que, como diz o Mbembe, na crítica da razão negra, nem alterização negativa a gente passa, a gente sofre um processo de alterocídio. É o genocídio da possibilidade de ser o outro, porque o outro ele precisa de um grau de paridade. O outro ele precisa ser reconhecido dentro de uma dimensão de similaridade, né? Nesse sentido, é importante a gente pensar, né, como que essa esfera do racismo científico produz verdades, né, provisórias ou não, mas verdades que perduram até os nossos dias, por mais que a ciência ela hoje seja negacionista nesse sentido. Por mais que a ciência ela hoje fomente as discussões lá do 19 de novembro, que as pessoas lembram, 19 de novembro à noite, né, perto do dia virar para o 20 de novembro, que pessoas negras são humanas. E aí elas começam a disputar o debate da consciência humana. É quando tudo aparece, né, na noite do 19 de novembro. E a gente perde o grau de humanidade também na noite do 20 de novembro. Né? 21 de novembro, tudo volta a ser, né, semelhante ao 14 de maio. E a gente vai dialogar com uma ciência que vai produzir esse discurso, né, de que existe raça humana, de que raças não existem, porque o projeto Genoma, há cerca de 2 décadas, descobriu e estabeleceu que cerca de 0,02% dos genes humanos se relacionam com a constituição étnica, na verdade, racial das pessoas, né? Constituição e étnica. Então, tudo que nós temos são constituições étnicas que são de base cultural. A raça, a partir do estatuto do genótipo, ela não se sustenta. Então, tudo que nos resta é o fenótipo, e o fenótipo não determina a raça. Então, tudo que existe é a raça humana. O discurso tá bonitinho, tá amarradinho na ciência. O problema é que esqueceram de trazer ele para a polícia. Esqueceram de trazer isso para a desconstrução de um projeto de necropolítica. E a ciência ela vai lavar as suas mãos, ela vai se desresponsabilizar de um processo histórico de construção de animalização de corpos negros, né? Então, a gente precisa dialogar frontalmente com essa ciência para que ela compreenda as suas responsabilidades históricas, né? E juntamente com as ciências humanas, que é quem tem travado efetivamente esse debate do genocídio, esse debate de pensar pessoas negras a partir do Estatuto da Raça, as ciências naturais, biomédicas, exatas, precisam estabelecer um diálogo com as ciências humanas para pensar meios e estratégias de superação desses estigmas, né? Professora Ana Paula, já chegou o momento do descanso das Libras? Não.
Foi, chegou. Ela saiu agora. 5 minutinhos de descanso. Pronto. Aí o que é que você propõe? Que eu continue ou que a gente abra para algumas perguntas? Caso você queira fechar, acha importante você fechar a sua fala. Pronto. Ou se não houver problema, eu acho que depois fica melhor a gente abrir, né, e fazer os questionamentos. Você deve ter preparado, né, uma fala. Deve fechar. Deve fechar. Tá certo. Pronto. Então, passado, né, esse lugar do entendimento da responsabilização da ciência no sentido da produção de não lugares humanos para pessoas negras, que possibilitam o extermínio em massa dessa população, sem a comoção, né, coletiva nesse sentido, a gente precisa pensar como que o mito da democracia racial, que é a outra dimensão pautada aqui para esse debate, fortalece, né, esse processo. Então, a gente vai ter aí a ciência também na base, as ciências biomédicas também na base da construção do mito da democracia racial. Isso não vai partir apenas do Casagrande, lá da obra Casagrande Senzala, né, Gilberto Freire. Isso não vai partir apenas dentro de uma dimensão da sociologia, mas isso vai partir da dimensão científica biomédica, né? Que vai, por exemplo, pautar, dentro dos eugenistas, existia discordâncias com relação a como higienizar a sociedade brasileira, né? Por uma via, se pensava na mestiçagem, por outra via, se pensava no extermínio efetivo de pessoas negras, né? A percepção eugênica ela vai vencer, né? Então, a lógica da mestiçagem ela vai ser pautada de modo que pessoas imigrantes, europeus, enfim, asiáticos, vão ser trazidos para o Brasil para se relacionarem sexualmente com pessoas negras, dando continuidade a processos de violências corporais que nós já havíamos vivido aqui desde os contextos de senzala, para transformar a sociedade em uma sociedade branca no longo prazo, né? Então, isso é um estudo sério, gente, científico, né? No qual os médicos eugenistas pautaram cerca de 100 e poucos anos. Em 2012 seria o limite. De 100 e poucos anos para que não existissem mais negros no Brasil com o processo de miscigenação. E aí essa lógica, né, eugenista também, porque é uma percepção de extermínio, é um entendimento de extermínio de uma população que constitui esse país braçalmente, culturalmente, identitariamente, existencialmente. Essa lógica, né, de extermínio dessa população, ela se dá em suas diferentes dimensões, né? Quando a gente está falando de miscigenação, às vezes a gente pensa apenas na questão gestacional, né? A gente pensa apenas na próxima geração, na questão geracional, na realidade. Mas a gente não pensa nos extermínios pautados pelo Abdias do Nascimento, no sentido do extermínio cultural, do extermínio de possibilidades, né, de oportunidades de desenvolvimento de vida. Porque quando essas pessoas chegam, para onde vão as pessoas negras, né? As oportunidades de trabalho, de estudo, de moradia, de saneamento, né? Tudo isso continua lançando pessoas negras nesses processos de ausências, né? E a democracia racial ela é tanto produzida no campo dos relatórios médicos, dos relatórios científicos, quanto também no campo discursivo sociológico. Não é à toa que a gente vai ter, né, Gilberto Freire, não é à toa que a gente vai ter Buarque de Holanda, não é à toa que a gente vai ter referências nacionais, que são referências situadas numa elite, muitas vezes, inclusive, numa elite de esquerda, que vão estar construindo campos discursivos, sociológicos, para retirar o estatuto racial das pessoas negras, no sentido da sua existência e da sua autopotência no mundo, né? Então, nos é ofertada outras possibilidades, né, de autoidentificação, que dialogam muito frontalmente com um processo de construção
dessa perspectiva do espelho quebrado, né? Então, tudo se abraça, né? Quando a gente está pensando que a gente já nasce dentro de uma constituição de um mundo branco, em que a literatura que a gente vai acessar é uma literatura branca, em que as potencialidades humanas são desenvolvidas ali a partir do mundo branco, das percepções brancas, em que a gente vai ligar uma TV, a gente vai ver pessoas brancas estando nesses espaços de poder, em que a gente vai pensar em espaços de trabalho, de potência, e a gente não vai reconhecer pessoas negras ocupando esses cargos, né? Então, toda essa construção programada de múltiplas ausências potenciais vão fazer com que a gente abrace muito bem o discurso da democracia racial, do mito da democracia racial, no não entendimento, no nosso não pertencimento enquanto pessoas negras. E isso é algo compreensível, né? Porque a sociedade nos odeia, né? A gente não está falando sobre a necessidade de matar quando um trabalhador sai com sua família no domingo e toma 80 tiros num carro, não. A gente não está falando sobre a necessidade de matar, porque uma bala mata. 80 tiros está falando de ódio. A gente não está falando sobre a necessidade de matar quando 5 jovens saem de carro para comemorar o primeiro emprego de um deles e leva 111 tiros no carro, né? O carro é alvejado com mais de 100 tiros. A gente está falando de ódio. A gente está falando de ódio quando a gente pensa em um jovem que dentro da sua casa recebe 78 tiros, né? Por engano, confundiram, né? Então, assim, esse ódio social que é projetado sobre nossas existências é compreendido por nós subjetivamente. E a gente constrói padrões psíquicos de autonegação. Muitas vezes a gente reverbera esses processos de autonegação no campo discursivo, né? De que morreu porque estava envolvido, né? De que todo preto se parece, de que, enfim, não cagou na entrada, vai cagar na saída. A gente acaba reproduzindo essas questões, mas a gente acaba fundamentalmente reproduzindo essas questões no campo da constituição da nossa vida. Então, qualquer possibilidade de negociação com a branquitude no sentido de vender a minha existência, eu vou fazer, né? Porque nada me é ofertado no sentido de potencializar quem eu sou, né? Por isso que eu volto para o início da minha fala, que hoje eu abraço muito esse lugar de ir para as escolas e falar com a juventude sobre a matemática que seus ancestrais desenvolveram, sobre a química que seus ancestrais desenvolveram, sobre a medicina que seus ancestrais africanos desenvolveram, né? Sobre os grandes impérios, sobre os reinos, sobre a astronomia que aqueles povos desenvolveram, sobre todo um arcabouço científico, cultural, tecnológico que deu base para grandes civilizações existirem a partir do convívio com os povos africanos, né? Para a gente pensar a partir de um outro lugar existencial, que não um lugar de 4 séculos, que nos positiva, para a gente entender quem a gente é hoje, né? E entendendo quem a gente é hoje a partir dos passos que nos antecederam, projetar nossas dimensões futuras nessa comunidade, né? Na humanidade, na nossa vida. Enquanto isso, a gente vai ficar que nem um menino lá, que eu li há uns 10 anos, eu estava no estado, professora no colégio modelo, alguém me levou uma reportagem, a gente estava trabalhando com alguma coisa de reportagem na sala de aula, e eu li uma reportagem de um menino do Nordeste Amaralina, que dizia que viveria até os 24 anos. Ele tinha 17 anos. Perguntaram para ele, até quando você acha que você vai viver? Ele trabalhava na indústria do tráfico, né? Que é uma indústria diminuta, quando a gente vai pensar a dimensão de favela, né? Não é a dimensão de quem produz, não é a dimensão, né, dos grandes empresários do tráfico, porque esses são aqueles que a gente elege, né? Esses não são aqueles que a gente legitima o assassinato a partir do discurso do envolvido, do envolvimento com crime, com tráfico. E aí o menino disse que tinha 17 anos, mas que ele achava que ele viveria até os 24. Para a gente compreender que a própria temporalidade negra diante das dimensões genocidas, elas são distintas, né? Quando a gente vai falar de média de vida, a gente não está falando só de biologia. A gente está falando de entendimento, né? De entendimento subjetivo, de até onde a gente acha que a gente é capaz de ir. Ou, melhor, até onde a gente acha que vão nos permitir ir, né? É nesse sentido que a gente precisa pensar,
né, ou outras temporalidades a partir do marco temporal do genocídio, da juventude negra no Brasil, e que não é só da juventude negra no Brasil, porque todos nós morremos a partir dessas múltiplas facetas que eu falei aqui, do abandono do Sistema Único de Saúde, da ausência de água na favela numa pandemia, etc, etc, etc. Então, a partir dessa produção de um não lugar potente de pessoas negras, elas vão coadunar perfeitamente com a percepção da democracia racial, de que não existe negro no Brasil, até porque eu não quero ser essa pessoa, né? Eu não quero ser alguém que é odiado pela sociedade, que é negado pela sociedade, que carrega em si todas as mazelas dessa sociedade no campo da construção da coletividade, né? das perversões diante de uma construção de uma cidadania. Eu não quero ser isso. Então, eu abraço o discurso do mito da democracia racial e eu acabo não compreendendo a dimensão genocida desse Estado sobre corpos negros, porque, efetivamente, para mim, negros não existem, né? Então, era esse ciclo que eu queria fazer aqui com vocês. Acho que eu passei por diferentes lugares de discussão e me coloco aqui à disposição para a gente trocar algumas figurinhas. E todos que estão assistindo, agradecer a professora Bárbara, né, pela essa brilhante explanação aí que ela fez para a gente. Eu acho que traz uma dimensão muito interessante do debate e que a gente talvez nem tenha conseguido ver muito ou se aprofundar muito, que é essa questão do racismo científico, né? Eu sou bióloga de formação, também estou nesse lugar dentro da universidade, né, das ciências da natureza, e a gente sabe o quanto essa tentativa de neutralidade que a ciência caminha, né, ela coloca nesse lugar de negação, inclusive política, do que é fazer ciência e produzir conhecimento, né? E como você traz essa questão, né, da necropolítica, e como o biopoder ele tem, né, todo um engendramento aí dentro desse debate do racismo estrutural, que a gente não pode negar, porque isso tem a ver, sim, com os corpos no campo biológico, né? Que a gente, inclusive, para fazer o debate do conceito de raça. Isso eu acho que é importantíssimo, né? E aí eu gostaria de colocar algumas questões para a gente debater e depois eu abro o debate para... Não estou conseguindo acompanhar, eu não consegui entrar na live aqui no Facebook, mas depois que eu fizer minhas questões, eu acho que dá para eu descobrir como é que estão aí as questões. Talvez Fábio pode me ajudar com isso, e a gente trazer alguns elementos que podem estar sendo perguntados aí no chat. Eu vou, assim, ser breve, porque são muitas coisas que eu acho que estão perpassando, né, a gente esse momento de debate por conta da pandemia, por conta do cenário internacional que a gente, né, foi colocado a partir das manifestações que surgiram. Então, algumas questões, assim, e você trouxe essa questão da negritude, da branquitude, que eu também acho que é essencial que a gente aprofunde, né, nesse debate, né, nesse momento. E aí eu estava pensando, assim, que a impressão que a gente tem é que a pandemia, ela escancara, né, na verdade, uma estrutura de racismo que, na verdade, acho que também, né, ele é também pandêmico, porque não é uma questão só do Brasil, né, a gente tem esses elementos aí sendo colocados no mundo todo, e aí se a gente for olhar Estados Unidos, mesmo com a população negra menor que a população branca, você tem mais negros morrendo por Covid-19, por exemplo, né? Se você, na Inglaterra, a mesma coisa, a chance de um negro morrer por Covid é 4 vezes maior do que um branco. Enfim, a gente tem vários elementos, então, que coloca, né, o racismo estrutural de uma forma bem evidente nesse momento, né? E, além disso, todas as violências e genocídios que a gente vem sofrendo por conta dessa situação de crise sanitária que está estabelecida aí, né? Então, se a gente for observar as filas, por exemplo, né, dos auxílios, das cestas básicas, a gente sabe quais são os corpos que estão lá, tanto expostos ao vírus, quanto expostos a todos os tipos de opressão e violência que o povo negro tem vivido, né? Então, acesso à moradia, condições de saúde, são todas questões que parecem, de alguma forma, que emergiram agora, mas eu acho que para quem já está nesse debate há um tempo, a gente sabe que o racismo estrutural, ele não nasceu ontem, ele não nasceu com a pandemia e com a crise sanitária, né? Na verdade, quando a gente vai buscar esses elementos, e você trouxe alguns, inclusive, da sua vivência, como a violência policial, por exemplo, né? Quando a gente vai buscar
elementos como, aí partindo, né, para o debate que eu não consigo me furtar, que é da educação do campo, se a gente for pensar em interiorização da pandemia, a gente vai ter mortes agora de indígenas e de quilombolas, né, maior taxa de contaminação, e a gente sabe exatamente por que isso acontece, porque a gente tem uma ausência de políticas públicas, especialmente de saúde, que não chegam, né, por conta exatamente desse racismo estrutural que a gente está submetido a esses povos, né. Então, a sensação que a gente tem nesse momento é que muita coisa nova foi aflorada, inclusive essa campanha que surge agora antirracista, e aí com uma adesão muito forte, né, das pessoas brancas nesse cenário. A minha questão assim, né, que eu gostaria de trazer, ela diz muito respeito a como a gente, a partir desse debate, né, que tem sido feito, e a gente com essa consciência que o racismo estrutural não é novo e que a pandemia ele escancarou uma coisa que, na verdade, mesmo por dentro da academia, por dentro dos movimentos, isso já vem sendo dito há muito tempo, não tem novidade nenhuma, né, as pessoas que mais morrem, né, por que a violência policial, inclusive, aumentou nesse tempo de pandemia, a violência de gênero também, se a gente faz o recorte racial, a gente vai ver quem está sofrendo mais violência, então parece que a pandemia trouxe coisas novas, mas que na verdade nós sabemos que não são novas, especialmente quando, né, os brancos adentram esse debate. Então, nesse sentido, a ideia é exatamente essa, como a gente pensar nesse aprofundamento dessas questões raciais, especialmente, né, para aqueles brasileiros que talvez tiveram a sensação que foi nesse momento que as coisas começaram a surgir, e não deixar que esse debate, e especialmente também partindo desse lugar do racismo científico, que é tão necessário, ele caia num lugar comum, né? Especialmente nesse momento que virou uma campanha enorme nas redes sociais. Então, ser antirracista meio que toma um lugar que parece que nasceu por conta de uma emergência da crise sanitária, mas que a gente sabe que esse debate vem sendo feito, especialmente aqui dentro do Brasil, há algum tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, a minha preocupação é se, nesse momento, a gente não vai cair num lugar comum desse debate, né? Se essa apropriação que as pessoas brancas, especialmente, têm tomado, e especialmente levantar essa bandeira antirracista, ela não pode ganhar um lugar raso, né, nesse debate, né? E a gente sabe que essa cooptação desse debate não virá só de pessoas brancas, mas ele pode vir também das grandes corporações, né? Ele pode vir de quem aí tem, né, tem esse poder em relação aos meios de comunicação. Então, assim, eu acho que é interessante nesse momento também a gente pensar como não cair nesse lugar comum, esse lugar raso, que essa situação pandêmica, né, aliada à crise econômica, aliada a esses movimentos externos, e que não estou colocando aqui em xeque a legitimidade deles, né, mas essa preocupação de como a gente, apesar desse debate está sendo feito, e muitos questionamentos surgiram, e especialmente de pessoas brancas, de, mas por que só agora, né? Por que só agora que esse movimento, que os brasileiros foram perceber que a gente vive dentro desse processo de racismo estrutural? Então, eu acho que essa preocupação também de não cair num lugar comum esse debate, ela é bastante pertinente, né? Especialmente um levante antirracista, que para ser antirracista precisa de um conhecimento, de um aprofundamento, inclusive do que é a estrutura de Estado desse país, né? Da nossa formação socio-histórica, né? Então, a gente acho que vive um momento de muitas ebulições, né? Desse debate, e que acho que é impressionante a gente reafirmar que não tem nada de novo acontecendo, nada que nós já não imaginávamos para quem já se debruçava sobre essas questões, né, de como essa crise sanitária e essa crise econômica, né, afeta as pessoas negras a partir dessa perspectiva do racismo estrutural. Então, é um pouquinho nesse ponto. Aí, seguindo essa linha, eu acredito que o mito da democracia racial ele vai ter, né, toda uma sofisticação e um lugar, né, para exatamente, talvez, desconstruir esse debate e colocar, talvez, até aqui, né, as pessoas brancas tão fora da importância que é
a gente compreender esse racismo como um elemento que estrutura as relações na sociedade brasileira, né? Então, assim, eu tentei fazer um link entre a situação atual, isso que a gente tem visto lá fora, e, obviamente, essa compreensão da necropolítica que você traz, essa compreensão desse biopoder, desse domínio dos corpos, ele é essencial, mas ele exige também, né, uma abertura a esse aprofundamento dessa compreensão, né, que eu acho que é essencial para que, inclusive, outras pessoas, especialmente pessoas brancas, também possam compreender, de fato, esse debate e, a partir daí, sim, né, levantar essa bandeira antirracista, que eu acho que não é qualquer coisa, não dá para falar dela de qualquer lugar. Por exemplo, eu vi pessoas que apoiaram o Bolsonaro e levantando bandeira antirracista, então parece que as coisas estão ganhando assim, um lugar, né, que a gente precisa ficar bastante atento. Né? Eu acho que assim, nesse sentido que eu queria trazer algumas questões. Né? Deixa eu ver... Jéssica ficou de me enviar aqui pelo chat as perguntas, que eu não consegui acessar o... Eu cheguei a ver as perguntas aqui no chat. Se você quiser, Ana Paula, eu posso ir comentando. Então pode fazer, porque ela mandou algumas aqui. Tá. Eu vou começar, então, pela questão que se traz, né? Eu acho que não gera necessariamente um enfraquecimento da pauta, transportar a pauta para uma dimensão rasa, porque essa pauta ela está dentro da agenda negra, que é uma agenda secular. Isso, então, assim, a gente vem do movimento quilombola, a gente vem do movimento negro abolicionista, a gente vem, né, da constituição no Brasil de uma guarda negra, a gente vem do movimento Frente Negra brasileiro, da imprensa negra brasileira, do Teatro Experimental do Negro, do MNU, da Marcha Zumbi dos Palmares, da Marcha de Mulheres Negras da Brasília. Então, a gente tem fundamento. Há um provérbio africano que fala, né, que quanto mais raiz, mais fundas as raízes de uma árvore, mais difícil é o vento levar. Ele enverga, mas não leva. Né? Então, a nossa pauta não é levada por qualquer movimento do vento, porque ela é construída a partir de uma dimensão ancestral histórica. Os processos e as tentativas de uma apropriação, né, da nossa agenda política, ela vai dimensionar a nossa luta, no sentido de extrapolar os nossos limites, os dicos de contenção que foram dados, colocados para o movimento negro. Então, a branquitude, por exemplo, nesse momento, ela foi fundamental na construção do discurso não, na tentativa de construção de um discurso antirracista a partir de práticas midiáticas, né? Não a partir de lugares outros. Por exemplo, vamos pensar o seu antirracismo a partir das epistemologias que você acessa, vamos pensar o seu antirracismo a partir dos lugares que você frequenta, fazer um pouco do teste do pescoço, né? Problematizar os seus sistemas, né? Os seus ciclos, problematizar nos seus ciclos a ausência de pessoas negras em espaços de poder, pensar em patrimônio. É super antirracista pensar em patrimônio. O patrimônio da sua família, o patrimônio histórico da sua família é um patrimônio construído por sangue negro, por sangue preto. Então, não dá simplesmente para fazer Black Tuesday, sabe? Não dá simplesmente para botar hashtag. E aí é um antirracismo, de fato, que a gente, na Paula, não respeita. O que eles fizeram a vida toda conosco, que é infantilizar, que a Lélia Gonzalez estava dizendo isso desde a década de 80, que infantilizam o movimento negro, né? É o que a gente faz hoje, quando a gente vê. A gente vê algo, né, infantil. Né? Mas, ao mesmo tempo, é algo infantil, Ana Paula, mas que é extremamente potente. Olha a dimensão que isso tomou no mundo. E por que tomou essa dimensão no mundo? Porque o mundo é branco. Fanon dizia isso. Né? Se há sucesso no mundo, ele é branco. E é por isso que a gente se move para ele. Quando ele vai falar de uma constituição psíquica, de um embranquecimento racial negro. Né? Eu falo isso, outro dia um amigo meu falou isso, um amigo branco. Né?
Ele está estourado, está indo para um bocado de universidade, viajando, dando palestras. Eu falei, porque eu tenho amigos brancos como você, o mundo é de vocês. Então, são vocês que me chamam para dar palestra. Porque se eu for contar quantas mulheres pretas tiveram possibilidade dentro de suas universidades, sabe, de se articular a partir dos seus projetos de pesquisa, dos seus recursos, para me levar para uma universidade para dar uma palestra, minha irmã, acho que só teve a Ana Benite e a Aniceia, de todas. Aí você olha meu lado, vai lá olhar, todas as palestras que eu dei foram pessoas brancas que conseguiram se articular e me levar para dar palestras, porque tem recursos, mesmo dentro de um sistema aparentemente igualitário, que não é, né? Então, como o mundo é branco, aí a gente faz os processos de negociação com isso. Se a gente quiser fazer, porque se a gente também não quiser fazer, tem todo o direito de não fazer, né? Tem todo o direito de não fazer. E aí a gente entra nas questões, né? Tá aí, Silvia Almeida no Roda Viva, Djamila, né, o Jornal Nacional, os dois vão para o Jornal Nacional, estão aí, né? É importante, eu pelo menos acho que eu tenho isso importante, né? Porque como a mídia televisiva é branca e todos os meios de comunicação são brancos, a gente precisa encontrar os meios de acessar esses espaços ou, como muitos de nossos irmãos faltam também, criar nossas próprias fontes de comunicação, nossas próprias fontes de constituição política e dar tchau para esse mundo e constituir o nosso. O problema é que o capitalismo está dado para todo mundo. A lógica do capital, ela rege a nossa existência. Então, aí a gente tem essa dificuldade de pensar os processos de sobrevivência de pessoas negras a partir de certos isolamentos, né? Mas são estratégias, possibilidades. É muito bom, Ana Paula, a gente pensar, eu já vou entrar nas questões aqui, que o povo preto ele é diverso. Esse mito de que todo preto se parece é um mito genocida, né? Porque fica muito mais fácil dizer que simplesmente se confundiu quando há um lugar discutido aparentemente muito simplório de que todo preto se parece. Então o cara sai lá de casa com um guarda-chuva e é assassinado porque disseram que confundiram o guarda-chuva com fuzil e confundiram ele com outro preto que disseram que parecia muito com ele, né? Então a gente não se parece fenotipicamente, a gente não se parece em termos de estratégia de luta, a gente não se parece em termos de produção epistemológica, né? A gente tem bases, cosmovisões próximas, né? A gente acaba partindo de mesmos lugares por conta da nossa ancestralidade, mas a gente tem todo o direito de ser plural e de ser diverso, né? Lendo aqui as questões, a gente tinha perguntas sobre a militância nos Estados Unidos, né? O que é que eu acho dela se mobilizar mais do que aqui no Brasil, né? Sendo que lá o percentual de negros é bem menor. O que eu posso dizer, Ritinha, é que há uma militância no Brasil, sim, que se mobiliza muito, né? Há uma militância no Brasil, sim, que tem respostas imediatas. Aqui na minha cidade, corriqueiramente, a comunidade responde instantaneamente a morte, assassinato de crianças nas favelas. Rapidinho você vê um ônibus queimado na Paralela, você vê um piquete aqui na Centenário. Então, tem respostas. O problema é a dimensão que é dada a essas respostas. Isso articulado ao mito da democracia racial. Então, como aqui a parcela da população é muito grande, e grande parte, né, não se entende como negro. Né? E como eu falei aqui, também não é fácil se entender como negro diante de uma sociedade que nos odeia. Então, as coisas ficam ainda mais difíceis para nós, né? Diante de uma mídia que não nos visibiliza, que não cria importância nas nossas estratégias de sobrevivência, que não vê importância, né? E de um mito da democracia racial que nos coloca em um não entendimento dessas práticas policiais, né? E a disputa da narrativa também, pensando nesse lugar do poder, né? De quem tem a soberania, né? De quem oprime e quem é opressor. Então, essa disputa da narrativa também é bem delicada, né? Na televisão a gente vai sempre ver a versão que foi dada para aquela queima de ônibus na Paralela. E por conta do mito da democracia racial, de toda a Constituição, né, que a gente sabe de sofisticação do racismo, né, é mais fácil você ser convencido, né, por muitas vezes por um outro discurso, né? Sim. O Dilson Cordier, ele vai perguntar aqui
No caso do Dalicotelli, foi genocídio ou suicídio político? Né? Eu esqueci, inclusive, disso, porque eu coloco os suicídios negros, na dimensão corpórea mesmo, na conta do genocídio. Eu coloco. E aqui eu falei da violência obstétrica, eu falei do SUS, eu falei do genocídio cultural, religioso, do corporal também, no sentido do braço armado do Estado, frontal ali, né? Mas eu coloco também o fato de que um dado muito pouco divulgado no nosso país. A gente acha que suicídio é algo de gente branca que tem muito dinheiro que não tem o que fazer. Mas as pessoas que mais morrem, né, por suicídio no Brasil são homens pretos. Então, a gente precisa pensar o suicídio não a partir, Gilson, de um lugar de isolamento, não a partir de um processo de individualização desse sujeito que não quer mais a vida. Nessa sociedade, eu acredito, eu acho, inclusive, eu estudo um pouco de filosofia, eu fico viajando, né? Eu sou estudante de filosofia, graduação na UFBA também, eu fico viajando sobre a vida, eu fico pensando muito no direito que a gente tem de não querer mais viver, mas ao mesmo tempo eu fico pensando sobre o que nos leva a pensar nessa ausência de querência. No caso de pessoas negras, a gente está aí falando muito acerca de uma construção psíquica, né, de ausências, né, de não lugares, de ausências em vários sentidos, no campo material, no campo objetivo, no campo da importância de suas vidas, no campo de sua potência, no campo de sua ausência histórica, no campo da ausência, inclusive, de um presente, passado e futuro, né? Então, o suicídio, para mim, eu coloco ali na conta do genocídio negro, eu não dissocio, não. Dentro do que você está falando do Decotelli, eu não acredito que há, para pessoas negras no Brasil, a possibilidade de escolha, no sentido de simplesmente vou escolher, né, traçar esse caminho aqui e ser uma pessoa errante, uma pessoa fraudulenta. Eu acho que há toda uma rede, né, de possibilidades, inclusive de seduções, de sair de um lugar de ausência que muitas vezes nos enreda, né? Pensando Decotelli, pensando Joana d'Arc, pensando em pessoas negras que passaram por processos, né, de fraude no Lattes e que tiveram vivências de massacres públicos que não foram localizados, né? Como foi a Damares, né, as brincadeirinhas rapidinhas que já se passaram, ela está aí até hoje, como foi o Entraub, que vão colocar o Decotelli, inclusive, numa condição de não achar emprego mais nunca, possivelmente, na vida, e de efetivar um suicídio, por exemplo, objetivo. Então, eu acredito que o genocídio ele é pautado na vida de pessoas negras desde antes delas nascerem, né? Desde antes delas nascerem, e nos acompanha até os últimos dias de nossa vida. Né? Só um segundinho aqui. Acho que a estou colocando na tela. Você está vendo, Bárbara, na tela a questão? Eu estou vendo aqui no chat. Porque ela projetou aqui, eu vejo na tela a questão. Ah, bacana. Então, bacana. Tá aqui, que eu estava lá no chat. A Andressa, né, traz aqui a questão do feminicídio, né? Na verdade, eu acho que é mais um diálogo que ela está fazendo com uma fala minha, não uma pergunta. Né? Ela vê a Lei Maria da Penha como um instrumento genocida e sexista também. Né? Que as mulheres pretas elas não são protegidas pela lei. E quando acontece, é o homem negro que é jogado no sistema carcerário. Né? A Angela Davis ela vai falar, né, de um feminismo que seja um feminismo abolicionista. Um feminismo que não reproduz as estratégias escravagistas de aprisionamento e de encarceramento dos nossos povos. Né? Então, aí a gente vai dialogar, sim, com um problema real dentro do movimento negro, que é o problema do entendimento de uma agenda de mulheres negras, né? E o diálogo frontal dessa agenda de mulheres negras com nossos companheiros negros. Né? Para a gente pensar estratégias de sobrevivência nesse mundo. Eu acho que talvez o mulherismo africano esteja avançando um pouco nessa direção, mas que, no meu entendimento, ainda não traz respostas no sentido de que, se a gente não tem, essa lei não é pensada para nós,
nós precisamos ser regidos por outras leis, inclusive matrifocais, matrireferenciadas nessa potência gestora da mulher negra africana. A gente precisa pensar que lei é essa e como agir, porque nós seguimos morrendo, nós mulheres negras seguimos morrendo, e nossos companheiros seguem, né, sendo encarcerados, macrodimensionando esse encarceramento em massa da população negra aí no Brasil. Então, é um problema interno que nós temos na militância negra e no desenvolvimento intelectual mesmo de pessoas negras, né, e político de militância. Como resolver essa dimensão? Porque, de fato, é uma lei de encarceramento em massa, que muitas vezes essa mulher preta, para além de muitas vezes uma dimensão de um aprisionamento afetivo, que geralmente é o que segura mulheres brancas, né, em relacionamentos, a gente tem aí na dimensão da mulher negra, que vive, como a Ana Cláudia Lemos Pacheco vai trazer brilhantemente no livro Afetividade e Solidão, um processo de solidão. Então, não é apenas uma solidão, quando ela está falando, uma solidão emocional. É uma solidão de estar na beira do caixão do filho dela quando ele morre e a mãe é a única pessoa que está ali. É uma solidão de não ter a possibilidade de adoecer ao longo de uma vida toda, porque é ela que toma conta da família como um todo. É uma solidão de ter que dar conta objetivamente da comida de cada dia daqueles seus filhos e filhas ali, né? Então, ela cria, para além de uma relação afetiva convencional branca com o seu companheiro, ela cria uma relação de sobrevivência, uma relação parceira no campo da sobrevivência mesmo. Né? E aí é um problema, de fato, o encarceramento, né? Para essa mulher, para além da sua emotividade acerca do seu companheiro, né? É uma questão de sobrevivência. Não sei se voltar aí na página você me fala, né? Eu acho que a própria Andressa de Benguela perguntou sobre a possibilidade de como que eu vejo a afrocentricidade dela ser uma estratégia metodológica nas ciências da natureza no contexto atual no Brasil. Né? Eu vejo de um modo muito necessário, inclusive, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento sanfofa mesmo, né? De retornar e pegar o que ficou pelo caminho, de olhar para a África como uma grande referência, inclusive, de superação dessa crise humanitária. Porque a gente está falando o tempo todo de crise humanitária, mas que crise é essa que a gente está falando? Uma crise de saúde, é econômica, é moral. O que é uma crise humanitária? A gente está dizendo que essa merda deu errado, porra. A gente está dizendo que a forma como a gente reproduz a nossa vida não está dando certo. E isso não está dialogando apenas com a alteração da base produtiva. Isso não está dialogando apenas com a percepção marxista de emancipação humana. Isso está dialogando com a forma como a gente se vê na sociedade, com a forma que a gente se relaciona com a gente, com o outro, como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se relaciona com o ambiente, com a natureza. Então, a cosmovisão que foi pautada e que foi abraçada pelo mundo ocidental, ela fracassou. A gente precisa olhar para a ancestralidade africana. A gente precisa olhar para a ancestralidade indígena, para a gente entender e desenvolver outras formas de ser e estar no mundo. Então, a afrocentricidade ela é fundamental nesse processo. E tem possibilidade de fazer isso no ensino de ciências, é o que não falta. Porque o que não falta é conhecimento científico que foi desenvolvido em África. Né? Até porque, né, aí, relembrando um pouquinho Krenak, né, esse sentido de humanidade que a gente tem hoje, ele é totalmente questionável, né? Que humanidade é essa? Que crise humanitária que tem uns que nem humanos são, né? Sim. Então a gente tem aqueles corpos que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando também, quando pensa o suicídio, né, o homem negro que comete suicídio, né, encarceramento em massa, a mãe que está chorando o corpo do filho, são corpos que são desumanizados, né? Ele é um inimigo, a princípio ele já é um inimigo, né, ficcional ali do Estado, ele já tem um alvo, né? Então essa desumanização, ela é um ponto que a gente precisa refletir, né? Que tipo de humanidade que a gente está falando, né? Que nem todo mundo participa dela, né? Então eu acho que é um ponto de reflexão, né? E isso precisa ir para as escolas, né? Eu acho que você tem um exemplo bacana da escolinha Maria Filipa,
né, e exatamente nessa tentativa, inclusive, de trazer elementos da Lei 10.639, que é essa materialidade, o que a gente tenta fazer é um desafio na universidade, na educação básica, mas eu acho que é um exemplo de um espaço que você tenta, né, reconstruir, né, descolonizar, como você tem tratado, e repensar outros modos, né, outros... Eu acho que é uma forma, inclusive, de desconstruir o próprio mito da democracia racial, que na escola ele ganha um espaço tão forte, né, ele ganha uma materialidade. A gente sabe que as escolas reproduzem muito, né, não só o racismo estrutural institucional, mas o próprio mito da democracia racial, quando nega a identidade e nega, inclusive, a existência desse próprio racismo, né? E outras instituições vão no mesmo caminho. Quando a Andresa coloca essa questão da Lei Maria da Penha, as instituições estão reproduzindo, né? Estão reproduzindo o racismo estrutural e a gente tá imerso nesse processo, tentando construir novos caminhos, né? Novas perspectivas e novas cosmovisões, né? Na educação infantil, Paula, já que você toca aí na amada Escola de Maria Filipa, a gente vai ter, né, um campo de experiência na BNCC, que, assim, por mais que a gente faça as críticas ao processo de construção da BNCC, na realidade objetiva da educação básica, é porque às vezes a gente fica na dissonância, né? E aí, como eu perpasso os dois espaços, do ensino superior e da escola básica, eu acabo construindo outras percepções de algumas questões. É dado, é um documento legal que a escola precisa incorporar, independentemente do processo de concordância ou não. A nossa discordância na educação básica, ela se reverbera no método, no modo como se fez, no modo como se fez, né? Então, independentemente das discordâncias, a gente vai ter aí, no sentido da BNCC, um campo de experiência que é o eu, o outro e o nós. Olha que coisa fantástica, né? Para a gente pensar as relações humanas. Olha que coisa fantástica, Ana Paula, para a gente pensar a construção da identidade da criança, a subjetividade da criança, para a gente discutir o que é o lápis cor da pele, o que não é o lápis cor da pele, para a gente discutir as possibilidades variadas, né, fenotípicas de pessoas negras, pegar pessoas negras da Nigéria, pessoas negras da Etiópia, pessoas negras da América Central, do Brasil, pessoas negras indianas, e mostrar a gente como negra é diverso. Olha, né? E aí, associando isso com a tia, com o tio, com o primo, olha como isso parece com o seu vizinho, etc. E a gente vai construindo, isso que você falou, identidade nas crianças, e identidade positiva, porque não é apenas do auto-reconhecimento nessa estética, é de um auto-reconhecimento no lugar de potência. A gente vai mobilizar também pessoas negras que estão nesses espaços potentes, né? Para mostrar que há uma potência existencial humana. Voltando para outra questão que você traz, sobre essa questão da ausência de humanidade, né, como que isso reverbera no entendimento de pessoas negras, no feminicídio, etc. e tal, eu trago dois casos para a gente pensar isso. Né? Eu trago o Miguel, de 5 anos, ontem foi, inclusive, a primeira audiência, né, do caso. Trago o Miguel, de 5 anos, que foi lançado no elevador de serviço, uma criança de 5 anos. E trago a Cláudia Ferreira, que foi arrastada por 400 metros, uma viatura da polícia, seu corpo de um tiro saindo da padaria, teve seu corpo jogado de qualquer modo. Perceba, ela tomou um tiro, a polícia sabia que estava errado no tiro, mas jogou o corpo de uma mulher negra de qualquer jeito no camburão, fechou de qualquer jeito, esse corpo cai e é arrastado. Né? Além de todo o procedimental, a gente precisa pensar o quanto que isso choca a sociedade, o quanto que isso é tratado na sociedade. Eu acredito, Ana Paula, que todas as vidas importam. Né? Mas vamos pensar os processos de importância de vidas negras e o processo de importância de vidas brancas. Semana passada, se lembrou do caso da Elisa Samúcio, né? Do goleiro Bruno. Como que aquele caso se estendeu no campo do horror, né? Nos debates midiáticos do nosso país. De fato, foi um caso horrível, e eu repudio ele retornar agora e fazer propaganda de ração de cachorro. Né? Mas o caso de Cláudia, por exemplo, não teve a mesma dimensão da importância.
E isso é muito foda de como que a mídia dosa isso. E agora articulado com as redes sociais, que foram potencializadas no sentido da pandemia, isso é avassalador, né? Isso é avassalador. Então, o mesmo a gente pode fazer para Isabela Nardoni, em comparação a Miguel, quem hoje está falando de Miguel na mídia. E por que eu estou falando disso, Ana Paula? Para a gente entender que se a gente não é humano, a gente não tem categorias humanas, como a categoria da mulheridade, o gênero, que é uma construção social humana. Por isso que mulher negra não é frágil, por isso que mulher negra não é doce, por isso que mulher negra não é pensada a partir desses marcos, né? E é por isso que crianças negras não são crianças, porque elas não são infantilizadas. Porque a infância é para a humanidade, e nós não somos humanos. Então, isso é muito complicado, porque isso afeta toda a nossa dimensão existencial em múltiplas realidades. E você deu o exemplo de Miguel, que é um exemplo trágico, né? Eu acho que isso que coloca aí, porque o menino foi assassinado, né? Acho que não tem outra coisa a ser dita, pelo racismo da forma pela qual a patroa tratava aquela criança. E são várias outras. Se a gente faz uma busca, inclusive antes da pandemia, várias outras crianças que foram assassinadas, né? E quando a gente vai linkar, tem a ver com a violência policial, a bala perdida que entrou. Então, a gente chegou a um ponto que, de fato, né, é insuportável. E não ganha notoriedade e o aprofundamento do debate. Eu acho que isso tem a ver com a questão que eu estava falando, né? Não tem nada novo sendo colocado agora pela pandemia, como parece, ou depois do episódio de George Floyd. No Brasil não tem nada novo, né? O que tem, a gente já... O racismo brasileiro aí, né? Kabenga Lemunanga traz bastante isso, a crueldade que é esse racismo brasileiro nesse sentido de matar duas vezes. Porque mata o corpo negro e ainda mata no sentido do silenciamento. Né? Então, esse silenciamento que até pouco tempo era bem notório, ganha agora uma certa convulsão, né, social e é importante que eu acho que a gente aprofunde, né, e ao mesmo tempo que não deixe, entenda que é importante esse debate, talvez não deixe perder esse momento, mas o que acontecia antes, né, que a morte de tantas crianças não causavam, né? Então, uma série de questões que vêm à tona, eu acho que são importantes a gente pensar, né, nesse momento. Antes, né? durante e depois, né, Ana Paula? Antes, durante e depois, porque durante o assassinato de George Floyd, vários assassinatos, né, midiáticos ou não, de pessoas negras, aconteceram no nosso país. Se eu soubesse desenhar, se eu fosse cartunista, a imagem que na sua fala me veio assim na minha cabeça é de pessoas brancas manifestantes saltando corpos negros brasileiros com uma bandeira Justiça por George Floyd. Sabe? De como que isso é louco, né? De como que isso é muito pouco compreensível. E assim, ao mesmo tempo é compreensível. Por se tratar de branquitude, quando eu falo de branquitude, eu não estou falando de pessoas mais... Não estou individualizando, estou falando de extremo. Estou falando de pessoas que não conseguem compreender certas coisas. Porque não tem a dimensão da vivência. E nos lá coloca nesse... Desculpa. Não, é que eu olhei e respondi todas as perguntas que tinha no chat. E nos coloca nesse lugar de país racista, mas sem racista, né? Porque ninguém se identifica, ninguém se coloca, e eu acho que é esse debate que precisa ser pautado nesse momento, né? Quando fala de branquitude e dessa convulsão que a gente viu. Então, agora é hora de se reconhecer como racista, né? E aí sim se titular antirracista, né? Precisa que essa compreensão venha, né? E aí eu acho que é compreender mesmo o nosso processo de formação do Estado, o nosso processo de formação sócio-histórico, né? Porque é claro que as comparações elas acontecem, mas a gente tem uma formação e um racismo que é brasileiro, um racismo que é nosso, que a gente precisa compreender. Né? Eu acho que é um momento, mais do que nunca, de que essas compreensões, elas de fato aconteçam por aqueles que têm interesse, né, em fazer esse debate, e talvez só agora,
né? E eu estou falando isso porque eu estava lendo uma reportagem, inclusive, que dos dados do Espírito Santo, eu sou capixaba, né? Em relação à pandemia, de como, né, o vírus, na verdade, porque fica essa história, né? É democrático, né? O vírus, a gente entra mais uma vez na questão do racismo científico, mas é democrático, atinge todo mundo. O vírus pode até ser. Eu acho que nem é, porque também o vírus depende da exposição, e a gente sabe quem são as pessoas que estão mais expostas. Então, acho que nem o vírus é democrático, né? Porque, obviamente, que quem está mais exposto vai ter a chance maior de mas o número de contaminação lá, né, onde é o mesmo, porém, quando você vai para o número de óbitos, e isso já é uma realidade do Brasil todo, na verdade, você vai para o número de óbitos, a gente sabe quem são as pessoas que estão morrendo. Né? Então, o número de óbitos, ele não bate com o número de pessoas contaminadas. Né? Então, eu acho que são várias questões que trazem, né, isso à tona, mas que a gente precisa fazer essa compreensão, né? Já até ontem era um vírus democrático, mas a pandemia não é nada democrática. E como que a gente compreende essas questões a partir da do nosso lugar e da nossa realidade, né? Indo além do debate socioeconômico, que talvez é o que a gente, ou talvez é o que a branquitude mais tenha feito até aqui, né? De trazer como uma questão meramente de um debate socioeconômico, não fazer os devidos recortes que são necessários, né? Eu acho que o Emicida, ele é certeiro, né? Quando ele fala numa entrevista que ele deu, que é muito simbólico o fato da primeira pessoa que morre no Brasil ser uma mulher preta empregada doméstica, que morre de Covid no Brasil. Isso é muito simbólico. É muito simbólico dos abismos que a gente já vive e que a pandemia exacerba. Que a pandemia, na verdade, escancara. A família de Cláudia Raia toda pegou Covid. Né? E outro dia passou ela num vídeo chorando porque a babá morreu, a mulher que foi babá dos filhos dela. Isso está explicando exatamente o que você está dizendo. Né? As pessoas negras têm as condições todas, nutricionais, condições de recuperação, condições objetivas de isolamento, recursos patrimoniais para permanecerem no isolamento, condições sanitárias, condições de saúde. Elas não vão para quaisquer, né? Eu vou ficar muito feliz quando eu ver aquelas filas de profissionais da saúde aplaudindo uma pessoa recuperada na UPA. Não nesses grandes hospitais. Vida é importante em qualquer lugar, mas eu fico só observando que eu não vejo isso. Né? Então, a gente... E aqui também não estou querendo sucatear o SUS. Eu valorizo o SUS, inclusive hoje eu não tenho plano de saúde, eu sou uma pessoa que usa o SUS, inclusive usufruo do SUS, defendo o SUS, mas sei que as condições não são as mesmas, porque a precarização está dada, né? Por um Estado que é atravessado pela necropolítica e que entende quem efetivamente se trata ali. Tem outras questões aqui. A professora, questão de Maria Helena, que coloca: Bárbara, através do artigo escrito pela professora Denise Carreira, da Universidade de São Paulo, 2008, o racismo é compreendido como um fenômeno que desumaniza, que nega a dignidade a pessoas e a grupos sociais com base na cor da pele, no cabelo e outras características físicas da origem regional cultural. Pergunta: diante dessa conjuntura que vive-se hoje, através do isolamento, cada vez mais as pessoas escolhendo seus nichos de convivência, como propor a necessidade... Faltou um pedaço aqui, viu? Fábio, acho que faltou um pedaço da questão da Maria. Como propor a necessidade de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que está aqui. Faltou um pedaço da questão da Maria Helena. Vou pular para a próxima, para a gente não ter tempo. Eu li que tem limite de escrita, né, no chat. Aí parou, ela parou no fim, não deu para concluir. A pessoa segue escrevendo, achando que vai sair, na hora que dá o enter, não sai.
Urânia Chagas, né? Quero perguntar à professora quais estratégias nós, alunas negras, podemos, numa universidade branca, com currículo eurocêntrico, no curso de licenciatura em Química, produzir uma ciência decolonial quando os nossos professores são brancos e diminui nosso intelecto. Pergunta difícil, viu, Urânia? Pergunta difícil, porque todas as condições adversas estão dadas. Todas. Mas eu penso que a gente precisa encontrar caminhos, e eles existem, né? Enfim, eu peço sempre a orientação a Exu para que ele mostre esses caminhos para mim e para nós. Né? E aí eu vou dar o meu exemplo hoje enquanto estudante de filosofia. Tudo bem. Eu sou Bárbara, estudante de filosofia, e sou professora no Instituto de Química, vice-diretora. Né? Ou seja, não só tem esse lugar político compreendido no curso, como também tem um lugar intelectual de um caminho que eu percorri, né? De fazer uma graduação ou outra, um mestrado, um doutorado, e voltar para fazer filosofia. Mas, por exemplo, eu vou fazer um curso de filosofia totalmente branco, que a própria estrutura curricular do curso é pautada em uma história única que a Chimamanda Adichie vai, né, desvelar para nós os perigos dessa história única. Eu vou lá para o curso de filosofia, ela é todo demarcado nessa história. Filosofia antiga 1, 2, filosofia medieval, filosofia moderna 1, 2, filosofia contemporânea 1, 2. Ou seja, a história... Oi? Branca, masculina, eurocêntrica, né? Grécia, que no meio do curso eu não suportava mais. Eu entrei com outros interesses na filosofia, né? Não suportava. A questão que eu tive, Urânia, de não ter... Eu nunca tive uma professora negra na universidade. Eu fiz graduação em Química, 4 anos, eu fiz mestrado, doutorado, né, em ensino de Química, e hoje eu estou na graduação em Filosofia desde 2016, e eu nunca tive uma professora negra na UFBA. Nunca. Né? A gente está falando aí de muitas questões, está falando de ausência de representatividade, onde a gente não se vê, a gente não se projeta, a gente não se pensa, a gente não tem um reforço intelectivo naquela dimensão. O único professor negro que eu tinha, eu lembro do cuidado que ele falava comigo. Eu lembro do cuidado, eu me sentia, pela primeira vez, em todo aquele árido universitário que eu atravessava, eu sentia que alguém me olhava. Eu sentia que alguém tinha algum cuidado comigo. E alguma compreensão da minha potência existencial naquele espaço. Eu acho que foi a única vez que eu me senti pertencente àquele espaço. Porque, para mim, a minha relação corporal e intelectual era de um completo estranhamento. E isso não é diferente hoje na filosofia. Né? A diferença é que eu passei por um longo caminho e que eu tenho algumas compreensões. Então, por exemplo, eu crio estratégias, Urânia. Eu sei que eu preciso passar nas disciplinas, eu não vou conseguir sozinha transformar o currículo. Né? Então, ali, na minha visualização, eu identifiquei quem era a pessoa que trabalha com epistemologia branca, né? Que não é um homem negro, mas que me possibilita produzir a partir de um outro lugar, de um outro referencial epistêmico, cosmogônico, né? E escrevi, né? É difícil, Bárbara? É difícil, porque a gente precisa fazer um caminho duplo, entende, Urânia? De dia você estuda os deles, de noite você estuda os nossos. E aí eu pude propor, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso nessa dimensão. Né? Eu estava lendo hoje um texto do Renato Nogueira, né? Sobre as pedagogias das esquivas, da ginga, da malemolência negra. As estratégias nossas de sobrevivência foram diversas, nossos povos são povos estrategistas. Né? Então, é aquela coisa de você fazer um projeto para entrar no... Eu fiz isso no doutorado, eu fiz um projeto fake para entrar no doutorado. Depois que eu entrei, falei, eu estou aqui, agora... Estratégico, né? Estratégico. É um trabalho do caralho, porque eu tive que ler sobre currículo, tive que ler sobre um bocado de coisa que eu não ia trabalhar e que eu não trabalhava.
mas eu crio aqui uma estratégia e vou lá trabalhar com outra coisa, né? Enquanto eu tenho que lidar no processo de subserviência com o sistema, porque chega um ponto, Lênia, que você não precisa mais. E chega um ponto que hoje eu mando um artigo para uma revista, como eu mandei ano passado, e a revista me disse que, tipo assim, a resposta da revista foi: aqui a gente publica artigo científico. Ela quer dizer que a minha escrita não é científica, que o que eu fiz ali não era ciência. Falei, ó, massa, legal. Enfim, sua revista no Toba, e eu vou mandar para outra. Porque, tipo assim, eu hoje estou numa possibilidade diferente. Mas meus orientando do doutorado, do mestrado, eu falo paciência. Vai passar esse momento. Nesse momento, a gente precisa ter paciência estratégica para poder avançar e dar um passo de cada vez. Eu sei que, às vezes, a vontade é meter o pé na porta. E, muitas vezes, a gente está onde a gente está por conta daqueles que meteram o pé na porta. Mas a gente não sabe onde esses que meteram o pé na porta estão hoje. Porque a universidade cria seus próprios mecanismos de exclusão. Entende? Então, é construir estratégias mesmo. Eu acredito que a consciência racial também, ela colabora bastante, né? Que eu acho que talvez seja o que faltou no Decotelli, por exemplo, de se aliar, né? E aí, pensando nisso, né, nessa questão da consciência racial, que me parece que falta projeto, eu não sei, né? Que você vai para lá, para aquele lugar, achando que vai ter algum espaço, e no seu primeiro deslize, obviamente, você é deixado sozinho, né? Então, acho que a consciência racial também é importante para fazer os enfrentamentos e saber por onde a gente pisa, inclusive, né? E aí, nesse sentido... Não, desculpa, é que eu ia falar uma outra coisa. E tem uma pergunta aqui, né, que é no caso do Decotelli. É outra pergunta? É outra pergunta? Suicídio. Eu acho que eu tinha respondido essa pergunta antes. Sim. Então, eu só queria falar algo a partir da sua fala, né? Eu esqueci, Urânia, de pontuar que é importante também se aquilombar. É muito importante. Eu, enquanto professora, precisei viver essa experiência. Eu adoeci mesmo, com o racismo institucional. Eu era uma pessoa extremamente isolada, né? Tinha articulações, óbvio, do meu departamento, como instituto, mas em termos de construção identitária, né? De reforço positivo da minha autoimagem no mundo, de reforço positivo das referências epistemológicas que constituíram os meus ancestrais. Eu não tinha nenhuma referência, né? E ali eu vou viver vários processos de adoecimento, né? Eu tive problema na coluna, eu tive problema de glote, eu fiquei um tempo sem engolir, eu emagreci 10 quilos. Né? Isso é que eu estou falando quando eu entrei como professora na UFRA, 2013. Eu tive um problema de apneia, eu faltava ar, do nada. Eu fazia vários exames, e aí eu entendi que era o racismo me matando, que eu precisava me encontrar com os meus. Estou dentro da própria universidade, é quando eu vou sair do Instituto de Química, falo, ó, beijo para vocês. E eu vou me articular em outras dimensões. E aí a Bárbara sai daquela Bárbara da microdimensão territorial, do Departamento de Química Geral e Inorgânica, e se torna a Bárbara professora da UFBA, que tem outras relações com outras unidades na UFBA, com estudantes, com funcionários outros, né, que não professores, com professores e professoras. E aí eu já me articulo nacionalmente com o movimento de direitos humanos nas ciências, me articulo com o movimento de mulheres negras na ciência, e aí pronto, e aí eu vou aprendendo a sobreviver. Estratégia também. Né? Então é importante. Um preto só no mundo é um preto que não anda, é um preto que não sobrevive. Viu? Eu acho importante para os alunos que estão assistindo e que fizeram essa pergunta, que nós também, docentes negros, sofremos o mesmo processo que vocês. A gente sofre, a gente também está imerso nesse lugar, nessas instituições que são racistas, e a gente precisa, especialmente quando a gente resolve se debruçar sobre o debate da questão racial, a gente tem que fazer enfrentamentos. A gente tem que fazer enfrentamentos o tempo todo, e a gente também está sujeito a apontamentos de que a gente não está fazendo ciência, de que a gente não está construindo, né, um debate sério, enfim, é uma série de questões que nós também estamos. Então, acho que essa questão da consciência racial e do aquilombamento que Bárbara traz é importantíssimo para nós, né? Professores e alunos, professores com outros professores negros que também, né, estão dispostos, né, a encarar essa luta, porque dentro da universidade a gente faz enfrentamento o tempo todo também, porque é um espaço que é racista, como a Bárbara colocou aí, né?
E agora dá para continuar a questão de Maria Helena, não sei se depois tem alguma outra, que o Fábio botou o restante. Ela coloca, diante dessa conjuntura em que se vive hoje, através do isolamento, e cada vez mais as pessoas escolhendo seus nichos de convivência, como propor a necessidade de um maior engajamento de pessoas na luta antirracista se as mesmas não tiverem empatia umas pelas outras? Então, Mariana, eu gostei muito da fala do Silvio Almeida, que é algo que ele já traz, né, no Racismo Estrutural, no livro. Quando ele vai dizer que também foi uma fala que tiveram várias interpretações, tá certo? Aqui eu vou falar a partir do meu lugar de interpretação. Quando ele vai dizer que a luta antirracista não é só uma luta negra, e que a gente precisa dos brancos na luta antirracista. Não numa dimensão protagonista da luta, mas numa dimensão de quem entende que um sistema de opressões ele se baseia na existência de um sistema de privilégios, é dialético. Então, não adianta a gente pensar, alguém perguntou aí também sobre a Maria Filipe, é algo que a gente pensa muito dentro da escola. Não há, as pessoas falam assim, uma escola só de crianças negras? Não, porque não adianta a gente pensar no empoderamento unilateral de crianças negras se a gente não pensa, né, na dimensão do entendimento de crianças brancas acerca da potência existencial de pessoas negras no mundo. Crianças brancas precisam entender que pessoas negras são igualmente potentes. Por mais que elas saiam da casa delas e vejam lá a babá negra, a faxineira negra, por mais que elas desçam um elevador do prédio e se deparem com um menino dos serviços gerais negro, não veja no parquinho as babás negras com todas as crianças brancas parecidas com ela, com as mães na festa de aniversário todas brancas e com as babás tomando conta dessas crianças. Por mais que ela veja o porteiro negro quando ela sai, né? Chegue no ambiente de trabalho, saia para jantar com a família, ela veja pessoas negras servindo ela, pessoas brancas sendo servidas, por mais que ela viva num mundo estruturalmente racista, é importante ela saber que um negro, a gente vai estudar lá, por exemplo, cores, a gente vai estudar semáforo, e aí já entende, já faz alguns processos, né, de desenvolvimento de cidadania para as crianças mesmo, de atravessar e tal, rua. A gente vai estudar o Garrett Morgan, por exemplo, que é um afro-estadunidense que criou o semáforo. E aí a gente vai falar de um trânsito, né, de um lugar para outro, de GPS, e a gente fala de uma física negra chamada Gladys West, que foi a pessoa que criou esse mecanismo de GPS que faz com que o pai e a mãe dela, ou a outra mãe, ou o outro pai, ou seja lá quem for, quando ela se desloque de carro para encontrar algum lugar, não se perca, foi uma mulher preta. Vai estudar, né, quantidades, formas, né, movimento lá nos campos de experiência da BNCC. Ela vai estudar aritmética africana, osso de Lebombo, osso de Xango, vai estudar as pirâmides esqueméticas, as pirâmides de Kush, vai entender o que é um processo, não o que é um processo de mumificação, né? Mas vai entender que aquele processo era um processo que cuidava dos corpos e que conhecia os corpos e que possibilitou uma medicina muito bacana, muito avançada, que por mais que aquelas crianças nunca vão em médicos negros, elas vão saber que a primeira médica do mundo foi Merit Pitá, que foi uma mulher preta africana. Então, tudo isso vai gerar representação positiva de pessoas negras na cabeça de uma juventude branca. E aí a gente vai efetivamente poder construir um discurso e uma prática efetiva de uma consciência humana. Mas enquanto o antirracismo tiver dado apenas no sentido de autodefesa negra, nada feito. A gente precisa realmente racializar corpos, culturas e patrimônios brancos para a gente entender esse sistema de privilégio e combater. A gente já chegou na nossa hora, né? Já atingimos aqui o nosso teto. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, responder a maioria das perguntas. Infelizmente, eu não consegui acessar para acompanhar ao mesmo tempo o Facebook, mas vou já fazendo a fala, né, de agradecimento da professora Bárbara. Essa live estava sendo esperada por muitos, né, por nós. Eu também, né, me sinto privilegiada de poder
te conhecer, mesmo que seja aqui virtualmente, né, já conhecia o seu trabalho, e eu acho que é um trabalho fantástico, necessário, e agradecer à biblioteca também, né, pelo convite, a confiança no trabalho, a Fábio, a Akma, agradecer a Diara, que está aí sozinha, né, eu sei quanto é difícil de fazer a interpretação para Libras, né, sozinha, sem ter alguém para fazer a troca, né. E dizer do prazer de fazer esse debate, eu acho que é mais que necessário, a gente está num momento, né, que eu acho mais do que nunca a gente precisa aprofundar nisso, né, especialmente do genocídio, porque não é só a bala, né, que mata, eu acho que Bárbara trouxe isso de uma forma bem interessante, a gente tem vários processos de morte que têm sido aprofundados diante da forma que o Estado tem escolhido caminhar por dentro da necropolítica, né? Então, eu agradeço poder compartilhar esse debate, né? Espero que tenha atingido a expectativa, né, de que participaram. E passar a palavra aí para a Fábio, acho que depois, né, para a Bárbara fazer uma consideração também. Eu vou deixar a professora Bárbara Carini fazer a consideração e aí eu finalizo. Pronto. Professor Fábio. Eu realmente quero agradecer, né? Eu acho que essa oportunidade, né, de interlocução entre os pares, entre pessoas que têm construções, né, de pesquisa, de projeção, inclusive, existencial semelhantes, é muito bom, porque a gente faz trocas que nos fortalecem, né? Eu gosto muito pouco da ideia da força negra, mas, infelizmente, é o que a gente precisa ter, né? Não há como sobreviver nesse mundo sem possibilidades, né? De esquiva, de ginga e de força também. É a dimensão cruel que reservam a nós, né? A dimensão de sermos amplamente animalizados, não só no sentido da desimportância da nossa existência, fortalecendo a perspectiva da necropolítica do Estado, mas também a partir dessa dimensão existencial de tudo suportar, né? Mas acho que isso aqui eu vejo como um processo de aquilombamento, como um processo, né, de construção não só intelectual, mas de construção afetiva, de construção de rede. Então, já agradeço o pessoal da Biblioteca de Setens, né, ao professor Fábio, à professora Ana Paula, agradeço a todas as pessoas aqui presentes, as pessoas que mandaram mensagens, perguntas, ou que simplesmente disseram que estavam gostando muito. Isso é muito bom, porque mostra para a gente como que é isso que a gente está falando, é algo real e que atravessa a vida de todas as pessoas, não é uma coisa fictícia que a gente está aqui mirabolando, que o professor Fábio, que a professora Ana Paula, numa tentativa de encher o saco da sociedade, propôs. É algo que realmente está dado, né? Só que está dado dentro de relações sociais racializadas, então é nosso dever conseguir fazer com que a sociedade dê passos atrás no sentido de resgatar a dignidade do povo negro. Quando eu digo passos atrás, é no sentido de pensar antes dos primeiros bantos chegarem a essa terra. Dar passos atrás no sentido de resgatar a dignidade negra pautada pelo continente africano, pelos grandes impérios, pelas grandes civilizações africanas. Resgatar a dignidade do seu povo a partir da sua constituição ancestral histórica positivada, potente, pioneira no mundo, né? Então, deixo aqui o meu abraço, deixo aqui a minha admiração pelo trabalho de vocês, né, o meu afeto e meu muito obrigada também. Vocês duas, né? E a gente fica muito feliz de ter duas pesquisadoras, né? A professora Bárbara e a professora Ana Paula Diório, a professora Bárbara Carini aqui com a gente. É um papo necessário. Nós não gostaríamos de estar aqui discutindo o genocídio negro. Não seria o nosso desejo, aliás, não seria o nosso desejo estar aqui discutindo o genocídio de nenhuma maneira, né? A gente não quer esse cenário para ninguém, mas é um papo necessário e a gente não pode se furtar de estar dialogando sobre essas questões, né? Queria aproveitar para, além de agradecer a presença de vocês, agradecer também a presença da Indiara, né? Que esteve aqui com a gente durante todas tanto essa live como as outras, interpretando, né? Dando acessibilidade.
para que as pessoas todas elas também estivessem aqui nos acompanhando, participando. Agradecer a equipe da Biblioteca Setens, que de uma forma integrada e uníssona abraçou esse projeto, e é por isso que a gente está aqui hoje com ele. Dizer que a gente está finalizando essa primeira série de lives, né? Ela começou no dia 16 de junho e finaliza hoje. A gente pretende voltar com uma outra proposta de séries, mas talvez em agosto, a gente ainda está discutindo. Enfim, e dizer que eu estou muito feliz de ter tocado esse projeto e muito grato de estar aqui hoje falando sobre essas questões. Muito grato no sentido da gente poder socializar, grato no sentido da gente poder ter um espaço aberto para essas discussões, que é um espaço que comumente não se abre para o povo negro, e a gente precisa buscar ele sim. Se são as redes sociais que estão nos possibilitando isso, a gente vai usá-las para discutir. Se é o espaço na universidade, no trabalho, onde a gente quiser, a gente vai utilizar para trazer essa discussão. Então, eu sou muito grato e eu queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. E dizer que a gente fica muito feliz de estar proporcionando esse momento. E finalizando, aqui deixando um abraço carinhoso para todo mundo e dizer que a gente está aí vivendo, sobrevivendo e resistindo. Viu? Vamos resistir.